Simbora viajar! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje o assunto é sério, pessoal. Por que alguns brasileiros estão voltando para o Brasil decepcionados com Portugal? Existem alguns fatores que estão desencadeando esse problema e nós vamos debater aqui sobre eles hoje, tá bom? Mas antes de tudo, por favor, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o conteúdo que a gente posta aqui no canal. Então nós vamos falar sobre esses problemas que estão acontecendo porque nós não queremos que o seu projeto termine assim. Nós queremos que o seu projeto seja tão feliz quanto está sendo pra gente. Tá bom? Então vem com a gente e logo depois da vinheta eu vou te contar o que está acontecendo. Simbora! Então, pessoal, por que alguns brasileiros estão voltando de Portugal para o Brasil e decepcionados com Portugal? Então nós precisamos entender para que isso não aconteça com você, com o seu projeto e da sua família. Então contem conosco, aqui nós vamos descomplicar todos esses fatores que nós vamos conversar aqui a respeito para entender o que está acontecendo. E eu coloquei aqui, eu enumerei aqui 7 motivos responsáveis por fazer os brasileiros voltarem de Portugal para o Brasil decepcionados com Portugal, quando na verdade a decepção não é com Portugal. São os problemas no projeto, no planejamento, são coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer ou coisas que não fazemos e que deveríamos fazer na hora de planejar, de pensar no projeto Portugal. O primeiro motivo que faz com que brasileiros voltem para o Brasil decepcionados com Portugal é a falsa impressão de facilidade pregadas por alguns criadores de conteúdo. A gente já assistiu, você também já deve ter assistido isso, alguns criadores de conteúdos falando que é fácil chegar em Portugal e se legalizar, que é fácil chegar em Portugal e arrendar apartamento, que é fácil chegar em Portugal e ganhar dinheiro, enriquecer. E as condições não são bem assim. As condições são boas, nós temos qualidade de vida aqui em Portugal, temos sim oportunidade de emprego, temos bons imóveis para arrendamento, sim, mas tudo exige planejamento. E assim, você vai chegar em Portugal, se você chegar com visto, tudo bem, você já vem legalizado e é tudo muito mais fácil. A gente sempre vai falar aqui no canal que vir com vistos é a maneira mais rápida de se legalizar, mais rápida de alcançar os seus objetivos aqui em Portugal e, sobretudo, a maneira mais segura. Mas tudo bem, se você veio e vai ter que recorrer à manifestação de interesse. Você vai chegar aqui, você vai precisar tirar a sua documentação, você vai precisar tirar os principais documentos. Para quem não sabe quais são esses documentos, eu vou deixar aqui o link, vou deixar aqui o card para você assistir depois com os principais documentos quando você chega em Portugal. E mesmo sabendo que você tem direito a tirar todos esses documentos, não é fácil, não é tão rápido. Tem gente que fala que consegue no mesmo dia. Olha, pode até acontecer, mas isso não é regra, não é de praxe. Então você tem que saber que você vai chegar aqui e você vai ter que dedicar uns dias aí para essa burocracia, para tirar documentos. E se você for dar entrada na manifestação de interesse, saiba que a sua legalização não vai ser tão rápida. Você vai ter que esperar, tem brasileiros esperando há 2 anos pelo parecer do CEF, pelo agendamento e pela autorização de residência. Então, quem te vende uma facilidade não está falando a realidade. Então, é importante que você saiba que a vida aqui em Portugal é boa, tem qualidade, mas não é com a facilidade que algumas pessoas vendem para você. Analise isso com calma, porque senão você vai se decepcionar. O fato de alguém chegar aqui e arrumar emprego na primeira semana não quer dizer que isso vai ser regra, que você vai chegar e vai arrumar o seu emprego na primeira semana. Isso é tão importante, pessoal, porque às vezes a pessoa vem com esse falso pensamento de que vai chegar, vai alugar apartamento barato na primeira semana, vai arrumar emprego bom na primeira semana, o emprego dos sonhos na primeira semana, vai dar tudo certo em 30 dias. E aí, como não acontece, a pessoa fica decepcionada, frustrada. Isso já gera um peso emocional muito grande para quem está tentando começar do zero e começa a achar que o problema é com ela, com a pessoa. E não é assim. Isso pode acontecer rápido para algumas pessoas, pode, mas não é a regra e é importante que você saiba disso. Então, assista os conteúdos mais diversos possíveis e não se prenda à ideia de quem só vende facilidade, porque a vida aqui em Portugal não é só facilidade. Então, motivo número 1, na nossa opinião, é essa falsa impressão de facilidade e as pessoas chegam aqui buscando por essa facilidade que não é regra de acontecer, tá bem? O segundo motivo que a gente vê aqui muito forte de fazer com que os brasileiros voltem para o Brasil é aquela mentalidade ainda enraizada na cultura
do Brasil. E eu vou falar aqui eu não tô falando mal do Brasil ou de Portugal, tá, pessoal? E assim, você tá mudando de país, você precisa mudar a chave. Então não adianta você vir para Portugal achando que você vai ter um recomeço, que você vai ter uma vida nova, mas que você vai trazer a vida que você tinha no Brasil. Isso não existe aqui. Você não pode achar, tem gente que chega aqui com diploma de administração, de direito, de fisioterapia, etc., que pode chegar aqui e vai trabalhar só na sua área. Ou então alguém que trabalhava na sua área no cargo de chefia e que vai chegar aqui pela sua vasta experiência do Brasil, vai encontrar um emprego compatível com o que tinha no Brasil. Pode acontecer? Claro que sim. Isso vai depender de quê? Primeiro, da disponibilidade que você tem para guardar a vaga ideal, da reserva financeira que você tem para esperar a vaga ideal. Se a sua condição, como a maioria dos brasileiros de chegar aqui e precisar imediatamente arrumar um emprego, você não vai poder escolher trabalho, você não vai poder escolher emprego, você vai ter que aproveitar a oportunidade que chegar à sua frente. Ou melhor, a oportunidade que você conseguir, porque nenhuma oportunidade vai chegar à sua frente. Você vai ter que distribuir currículo, seja currículo físico, seja através do LinkedIn, seja através de sites, de contatos que você fizer aqui. Você vai pegar a oportunidade que vai chegar à sua porta. É preciso você saber que não necessariamente você vai chegar aqui e fazer o mesmo que você fazia no Brasil. Então a mentalidade tem que estar assim, a mente tem que estar muito aberta para essas novas oportunidades, para você chegar num país onde você vai começar do zero. Você não está no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não te conhece e você vai ter que se apresentar para esse novo mercado de trabalho. Além disso, no Brasil, e aqui eu falo por mim e pela minha família, nós tínhamos pessoas para nos ajudar em casa. Nós tínhamos a pessoa que arrumava a nossa casa, né, uma diarista. Nós tínhamos a pessoa que nos ajudava com o Enzo. E é normal que algumas famílias tenham motorista, que algumas famílias tenham quem cuide do jardim, quem limpe janelas, enfim. Aqui a questão do serviço, a mão de obra, ela é escassa e é cara. Então nós temos que saber que no início, né, a vida do imigrante no início é poupar dinheiro. Então, além do trabalho, para manter o sustento da sua família, quando chegar em casa você vai ter que fazer a faxina. Aqui em casa a gente divide tudo, todas as tarefas. Aqui o Matheus fica com a louça, o Matheus fica com o banheiro, a Júlia fica com a casa, a Júlia fica com a cozinha. Em dia de faxina todo mundo se divide, o Enzo arruma o quarto dele, o Enzo tem as atividades dele e a gente vai tocando a vida. Isso não é um motivo, isso não tem que ser um estresse dentro de casa. Quem vem para cá tem que vir com a mente aberta de saber se precisar limpar a privada, lavar banheiro, lavar a cozinha, lavar louça, lavar panela, cozinhar todo dia, congelar comida. Enfim, aqui a vida não é fácil. Pode até ser se você vem com uma quantidade enorme de dinheiro sobrando, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então venham dispostos para saber que no primeiro ano, sobretudo, é sacrifício, é trabalhar muito. Aqui eu e meu marido nós trabalhamos pelo menos o dobro do que trabalhávamos no Brasil, tanto no trabalho da empresa, no trabalho que ele presta para a empresa que ele trabalha, quanto para a nossa empresa e no trabalho de casa. E depois ainda temos que dar atenção para o nosso filho, ainda temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que dispensar um tempo para o lazer, tanto nosso quanto dele. Enfim, pessoal, é muito importante você virar essa chave, tirar aquela cultura do Brasil de que você vai chegar na sua casa porque você trabalha fora, você vai chegar em casa, você não vai ter trabalho para fazer em casa, você vai contratar alguém, você pode até fazer isso se você tiver uma condição financeira confortável, porque aqui realmente é bem mais caro, tá bom? Então alguns brasileiros vêm com essa mentalidade e não conseguem se adaptar à rotina aqui na Europa, aqui em Portugal. Terceiro motivo que pode prejudicar muito o seu projeto em Portugal. Quando a gente chega aqui, a gente tem uma empolgação, e é esse o terceiro motivo, a empolgação com os preços bons, com os preços justos e as facilidades que a gente tem para comprar vinho, porque o vinho é um preço muito mais acessível, para comprar camarão, para comprar morango, para comprar coisas que no Brasil seriam muito mais caras. A gente se empolga e a gente pode fazer disso uma rotina, ao invés de fazer disso uma regalia, um luxo. E aí você chega, tá baratinho, você vai comprando tudo que vê, vai colocando tudo que quer no carrinho. Ou então você se empolga fazendo passeios turísticos, você se esquece, você acha que a coisa custa 5 euros, 7 euros, 10 euros, e aí você se empolga e quer fazer passeios, você quer jantar fora, você quer fazer coisas que você não fazia no Brasil porque achava caro, mas aqui você se empolga com essa facilidade, com os preços e vai fazendo, leva uma vida de turista quando chegar aqui e quando você vê, você está comendo
dinheiro da sua reserva financeira. Então é muito importante, se você vem para cá, para Portugal, para morar, que você venha com aquele pensamento de que no início é sacrifício, até que você esteja ganhando em euro, porque você vai estar, quando você chegar aqui, por mais que você tenha trocado a sua moeda, você tenha convertido, mas o seu dinheiro foi em real, você tá trazendo em real. Então eu vou dar o nosso exemplo. Nós viemos com uma reserva financeira até bem confortável, uma reserva razoável, que nos permitia ter uma certa tranquilidade por alguns meses, até que nós começássemos a ganhar em euro. Porque o Matheus, como vocês sabem aqui, quem me acompanha aqui, o Matheus veio trabalhando para o Brasil. Nós temos uma agência de viagens no Brasil, então nós temos o nosso trabalho no Brasil. E aqui não era uma urgência arrumar um emprego aqui. Aconteceu de nós arrumarmos dentro dos 3 primeiros meses, sim, tanto eu quanto o Matheus, mas não era uma urgência que nós tínhamos. E mesmo assim, quando nós chegamos, nós decidimos, olha, nós só vamos fazer no início passeios turísticos que sejam gratuitos, até para conhecer a cidade na qual nós vamos morar. Então vamos passear pelo Porto, bater perna, fizemos logo o nosso cartão de andante do transporte público para andar nessa cidade, conhecer a cidade, mas não como turistas, e sim pessoas que chegaram para morar e que precisavam no primeiro momento priorizar a questão de documentação, de estabilidade financeira, de buscar empregos, de buscar oportunidades, e foi isso que nós fizemos. Inclusive, a gente estava lembrando um dia desses, que no nosso primeiro mês aqui em Portugal, teve um dia que nós estávamos lá na Ribeira do Porto, e para quem conhece os restaurantes, os bares na Ribeira do Porto, sabe que eles não são nada baratos, que são preços altamente turísticos, e nós estávamos lá passeando, e aí nós resolvemos que nós queríamos sentar em algum lugar para lanchar, para comer, porque por algum motivo não tínhamos levado lanche de casa, enfim, e aí a gente andou, subimos e descemos ladeira, porque nós tínhamos o orçamento a respeitar. E aí naquele orçamento cabia nós sentarmos para petiscar alguma coisa, para lanchar alguma coisa, e aí que fosse ali na faixa de 2, 3 euros para cada um, e nós andamos ali no centro histórico, no centro turístico, né, sabe, de nada, inocente, a gente andou e não achou. E hoje a gente se permite ter um valor que quem acompanhou, que eu não vou falar aqui, quem não assistiu o vídeo do nosso custo de vida, a gente também vai deixar o card aqui, vai deixar o link para vocês assistirem lá, a gente fala quanto que a gente destina para lazer por mês, que nos permite jantar fora ou almoçar fora uma vez nos finais de semana, né? Mas todo final de semana a gente faz alguma coisa de lazer, a gente faz alguma coisa legal, seja restaurante, cinema, passeio, praia, mas porque no início nós nos sacrificamos bastante para não passarmos apertos, porque isso é uma coisa que faz muitos brasileiros voltarem, é acabar a reserva financeira e passarem por apertos aqui. E aí realmente a única saída é voltar para o Brasil, decepcionados com Portugal, mas na verdade a decepção é com o planejamento feito por quem veio para o Plano Portugal e que não se programou para fazer os sacrifícios no início. Um outro motivo que faz os brasileiros voltarem de Portugal para o Brasil são as diferenças culturais, é o choque cultural. E aqui eu volto a dizer, não estou falando mal do Brasil, não estou falando mal de Portugal, não estou exaltando o Brasil ou exaltando Portugal, mas estou falando que são coisas diferentes, são culturas diferentes e que podem realmente gerar um choque em quem está passando por essa transferência, né? Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma forma de falar que é um pouco diferente da forma de falar dos portugueses, onde a gente não, eu pelo menos, e eu acho que a maioria das pessoas que me cercam, eu percebo isso, que a gente não é muito objetivo para falar, né? Se a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente procura fazer um certo rodeio, a gente procura contextualizar a situação para então falar aquilo que a gente está querendo falar. E o português, gente, não se trata de falta de educação, não se trata de grosseria, isso a gente demora algum tempo para entender aqui, que o português ele é mesmo direto, ele não tem tempo a perder, ele é objetivo. Então, se ele tem uma coisa para falar para você, ele vai falar para você de maneira objetiva e direta. Ele não vai fazer rodeio, ele não vai falar alguma coisa para tentar te agradar. E no fundo, depois, quando eles percebem que você ficou magoada com aquela situação, eles fazem de tudo para contornar, sabe? Eles tentam te mostrar que eles não fizeram para magoar, não fizeram de maneira grosseira. Mas é a forma deles, a forma de falar de maneira mais objetiva, de maneira mais direta, que pode ser confundida às vezes com grosseria, pode ser confundida com preconceito. Inclusive eu vi muitos brasileiros relatando que sofreram preconceito quando chegaram aqui em Portugal. Olha, eu e minha família não relatamos nenhum tipo de preconceito, nós não sentimos que passamos por preconceito. A gente acha que, como em todo lugar, tem pessoas que têm mais boa vontade e tem outras que têm menos boa vontade. Mas não é pelo fato de você ser brasileiro ou de você ser português. Eu acho mesmo que é pela questão da pessoa, do temperamento da pessoa, da forma de falar da pessoa. Então eu não sinto que nós fomos tratados diferentes por sermos brasileiros. Inclusive eu acho que tem pessoas aqui em Portugal que valorizam muito
essa questão de você ser brasileiro. Eles têm uma paixão, eles têm uma admiração por determinadas personalidades do Brasil. E foi curioso, uma vez que eu fui visitar um imóvel com uma família portuguesa aqui, e nós estamos buscando um imóvel para essa família. E quando fomos visitar o imóvel para essa família, a meninazinha, né, a miúda do casal, tem por volta de 4 anos, e aí eu comecei a conversar com ela enquanto nós subimos as escadas, e de repente ela virou para mim e falou assim: eu não acredito, tu és brasileira? Mas ela falou assim, de maneira tão encantada, e aí eu olhei para a mãe dela e ela disse: ah, ela tem fascínio pelas brasileiras. Então, assim, não criamos essa mentalidade de que nós vamos sofrer preconceitos porque somos brasileiros. É claro que pode acontecer e tem gente que relata e eu acredito que tenham passado por isso. Mas também que eu peço que a gente não confunda a forma direta e objetiva do português falar com grosseria ou preconceito. É importante nós sabermos lidar com esse choque, com essa diferença cultural, tá bom? Um fator também que pode fazer com que os brasileiros se decepcionem é que os europeus, e aqui no caso concreto os portugueses, têm um respeito, digamos assim, severo às regras. Se existe uma regra, ela vai ser cumprida à risca. Dificilmente você vai achar uma exceção àquela regra. Então, a gente precisa saber lidar com isso, se existe aquela regra. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você tem o cartão, o andante, o cartão do transporte público, você sabe que a regra é: você chega na estação de metrô, né, na estação do metro, como eles chamam aqui, ou no autocarro, e você precisa bipar o seu cartão. Você vai lá, vai passar e o leitor vai fazer aquele bip dizendo que você validou o seu cartão para aquela viagem. Ok, você nunca vai encontrar uma catraca, você não precisa passar na catraca, não tem nada que vai te impedir de entrar no metro ou no autocarro. O motorista não vai mandar você voltar, você descer porque você não pagou o bilhete ou porque você não bipou o seu cartão. Não, porque a regra é clara. Você precisa passar e você tem que validar o seu cartão. Passou, validou o cartão, pronto. Mas aí é que tá. Em uma viagem ou outra, vai entrar o fiscal dentro do autocarro ou dentro do metro e vai passar com o leitor pedindo para ver o cartão de todo mundo. E aí ele vai lá checar se você bipou. Se você não bipou, se você não validou o seu bilhete, você vai pagar uma multa bem alta, porque você não validou o seu bilhete. E não tem conversa. Por quê? Porque a regra é clara, você tem que validar o seu bilhete. Então não existe jeitinho brasileiro, como a gente costuma fazer muito no Brasil, às vezes nem é por maldade, pessoal, é mesmo pela cultura, por aquela coisa. Não, não vai acontecer, não vai dar errado. Sabe aquela coisa? Vai dar pi. Não, não vai. E se der? Não, mas não vai. Não, mas e se der? Então aqui não fique com esse pensamento. Siga a regra, porque os portugueses são intolerantes à falta de cumprimento de regras. Então não arrisque, não ache que você vai conversar, que você vai com jeitinho, no diálogo. Não funciona. Eles são realmente intolerantes ao desrespeito às regras. E às vezes a gente pode também entender isso como um ponto negativo. Mas eu acho que é realmente uma forma da gente se adaptar, da gente cumprir regras e no final vai dar tudo certo, tá bom? 6. Um outro motivo é a falta de resiliência. Olha só, pessoal, quanto tempo você demorou para decidir que você queria sair do seu país para tentar a vida em Portugal, para emigrar? Foram muitos anos, né, que você levou para tomar essa decisão, para decidir, olha, agora com tantos anos eu vou tomar essa decisão de mudar de país, porque eu quero tentar uma qualidade de vida melhor, eu quero tentar uma oportunidade num país diferente e tudo mais. Então você levou muitos anos para tomar essa decisão, ou pelo menos deveria ter levado alguns anos fazendo esse planejamento. Então por que você acha que você vai chegar aqui num país novo, onde você não conhece ninguém, onde você não tem uma rede de contatos, uma rede de apoio, você vai ter que construir o seu networking que você tinha no Brasil, você passou anos construindo isso no Brasil. Aqui você vai chegar do zero, você vai construir uma rede de contatos, você vai começar talvez numa nova área profissional, você vai começar numa nova cultura. E por que você acha que tudo tem que dar certo imediatamente? Por que você acha que você vai ter que ganhar muito dinheiro rápido? Você vai encontrar o melhor emprego rápido. Você não vai ter dificuldade, você não vai ter problema de relacionamento, você não vai ter problema com as pessoas. Não existe isso, você vai encontrar esse tipo de problema em qualquer lugar. Agora, o que acontece é que algumas pessoas, por falta de resiliência, chegam aqui, se deparam com alguns obstáculos, com alguns problemas e por conta disso decidem, não dá certo, eu vou voltar para Portugal. Eu até entendo quem faz isso, mas olha só, é um apelo até que eu faço. Experimente esse novo começo, experimente essa nova realidade por pelo menos um ano, para você dizer, olha, eu vivi isso, eu vivi lá por um ano, eu passei pela parte ruim e pela parte boa,
para então decidir voltar para o Brasil. Eu até considero que o prazo ideal para você dizer que tentou de tudo são 2 anos. Mas vamos lá. Se você vai fazer um esforço tão grande para sair do seu país, para um país novo, para uma cultura nova, por que você vai chegar aqui e diante dos primeiros obstáculos você vai voltar? Pensa nisso. Você pode vir e ter uma experiência que você vai levar para o resto da vida se você conseguir passar pelo menos 1 ano aqui e disser assim, olha, eu aprendi muito, eu passei por sacrifícios, mas não deu certo e eu vou voltar para o meu país. Tudo bem. Ou não, ou você pode passar 1 ano e falar assim, que bom que eu tive resiliência, que bom que eu enfrentei essas dificuldades, esses problemas, porque agora a vida está começando a acontecer aqui. As coisas estão começando a fluir, as oportunidades estão aparecendo. Então pense nisso. A resiliência ela é fundamental em qualquer lugar que você vá. Se era fundamental no Brasil, é mais ainda aqui em Portugal, em um país novo, nessa nova vida que você decidiu viver. Então tenha resiliência, a facilidade de se adaptar aos problemas e tente enfrentar tudo com mais tolerância do que você enfrentaria no seu país de origem, porque isso é natural. Você está num lugar onde você está conhecendo, em termos de cultura, de pessoas, em termos profissionais, enfim. Então, a falta de resiliência muitas vezes leva as pessoas a desistirem de seus sonhos antes de terem tentado, antes de terem esgotado as tentativas para isso, tá bem? Então, resiliência é a palavra-chave. E por último, pessoal, mas talvez seja o motivo mais importante, que mais pesa, pelo menos para nós, que é a saudade da família. E que até gera aí um motivo duplo. Por quê? É a saudade da família e o abalo emocional. Por quê? Se você tem saudade da família, se você tem dificuldade de lidar com isso certamente vai influenciar em todos os fatores da sua vida aqui em Portugal. E eu falo por mim e pelo meu marido que nós somos, né? Nós somos muito apegados aos nossos pais, principalmente, à nossa família, aos nossos irmãos, sobrinhos, enfim. Então nós viemos de 2 famílias que são muito apegadas, muito pegajosas, digamos assim. Né? São pessoas que viviam grudadas. Inclusive, depois que casamos, o nosso convívio com amigos ficou muito mais restrito. Por quê? Porque depois que tivemos filhos, a gente pensa muito assim em estar próximo dos filhos, dos pais e o trabalho, e acaba que os finais de semana, os momentos de lazer, ficavam restritos aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, à nossa família. Então aqui a gente tem sentido muito. Isso tem sido assim uma pancada pra gente todo dia. Eu até falei esses dias no Instagram que tem dias que a gente chora em posição fetal, sabe? Que a gente diz assim, respira fundo. Sabe quando a gente é criança que pai e mãe falam assim, engole o choro? É basicamente isso que a gente tem que fazer para seguir em frente. Mas existem sementes que precisam ser plantadas. E foi isso que eu falei também no Instagram, quando me perguntaram a respeito disso. Existem sementes que precisam ser plantadas, existem sacrifícios que precisam ser feitos, principalmente pela nossa família, pelas pessoas que nós mais amamos. Então, cada vez que eu tenho esses momentos que eu caio, e assim, é importante eu falar isso para vocês, num papo aberto aqui, porque nas redes sociais, né, vocês estão vendo ali um recorte da nossa vida. Não é a nossa vida na integralidade, né? É um recorte. A gente não vai passar ali para vocês angústia, sofrimento, a gente passa problemas, a gente passa a realidade, mas assim, coisas que a gente precisa lidar, o emocional que a gente precisa lidar aqui dentro de casa, a gente não vai expor ali, né? Até por proteção, né? Uma proteção até instintiva, digamos assim. A gente não expõe dessa forma, mas é a coisa que mais me pega, é uma pancada assim diária, aliás, em mim e no Matheus. O Enzo, como é criança, tem uma facilidade melhor, né, de lidar com isso. A gente percebe momentos a gente sente que ele tá com saudade, que ele fica ali com uma dificuldade até de expressar isso, a gente tenta compensar de alguma forma, mas a gente se convence mostrando assim, falando para nós mesmos. Nós estamos aqui plantando sementes. São sacrifícios que precisam ser feitos, até mesmo pelas pessoas que nós mais amamos. Então, é assim que a gente segue em frente todos os dias. Então, uma dica, preparem o emocional, porque não é uma viagem de férias que você vai ficar ali 30 dias longe da família e vai voltar e tá tudo bem. Preparem o emocional, porque essa é uma parte que pega muito e que certamente faz com que muitos brasileiros desistam do projeto Portugal por conta da saudade da família, tá bom? Então era isso, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Encaixem esses pontos no planejamento de vocês, considerem esses pontos no planejamento de vocês, no projeto Portugal de vocês. E muito obrigada por nos acompanhar por aqui. A gente fica muito feliz com o carinho de vocês, com a demanda que tá vindo aqui do canal. Inclusive, quem não conhece o serviço que a gente presta,
Dá uma olhadinha aqui no rodapé, na descrição do vídeo, nos links que tem aqui, que a gente está muito feliz de poder oferecer para vocês esses produtos, esses serviços, até porque a gente está construindo laços muito fortes, a gente está construindo pontes, está conhecendo pessoas incríveis através do serviço de consultoria que a gente está prestando, consultoria de viagem, consultoria imobiliária, relocation, né, tira dúvidas sobre documentos, enfim, está sendo muito gostoso. Essa vinda de vocês, essa chegada de vocês, sabe? Essa relação de confiança, de amizade, porque um cliente acaba virando um amigo, acaba sendo alguém que vai chegar aqui em Portugal, que vai fazer parte desse suporte, dessa rede de apoio, dessa rede de amigos, desse networking tão importante que a gente falou agora. Então, se você não conhece o serviço que a gente presta, dá uma olhadinha aqui embaixo, vem conversar com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bom para vocês, vai ser bom para a gente e pode ajudar muito no seu plano para Portugal. Então, simbora viajar, simbora para Portugal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho. Se você não acompanha a gente no Instagram, eu quero deixar aqui o Instagram para vocês verem o que a gente mostra lá no dia a dia, as dicas, as coisas mais rápidas do dia a dia, as coisas, né, que acontecem mais de maneira mais dinâmica lá no Instagram. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, esse conteúdo tenha ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês querem que a gente descomplique sobre Portugal e simbora viajar. Até o próximo vídeo e muito obrigada por acompanhar aqui. Tchau, tchau!